Paz, povo lindo e abençoado, tudo bem? Paz seja convosco. Estamos aqui para começar mais uma aula da nossa teologia pastoral, onde nós vamos estar aí dando continuidade do nosso capítulo 2 da apostila Teologia Pastoral. E eu quero falar para você, seja a sua melhor versão. Amém? Tamo junto e sem muita demora, vamos já dar início à nossa aula as qualificações do vocacionado. Introdução, capítulo 1 aqui, do capítulo 2. Neste capítulo, analisaremos algumas das principais exigências feitas pelas Escrituras ao indivíduo interessado no ministério cristão. Fica claro na Escritura, sobretudo nas epístolas pastorais, que aquele que deseja servir a Deus na posição de liderança deve evidenciar um caráter imaculado à semelhança de Cristo. É isso que Paulo chama de ser irrepreensível. Com certeza não esgotaremos o assunto, mas esperamos que este capítulo sirva como ponto de partida para pesquisas futuras. Então, desde o primeiro capítulo, nós estamos aprendendo que o pastor, ele tem que ser aí a imagem, a semelhança de Cristo, né? Ele tem que ter Cristo como modelo, cujo Paulo ele fala aqui, né? Ele chama de ser irrepreensível. Então eu e você que estamos estudando esse assunto, temos que estar aí abertos a esse ensinamento. Agora nós vamos aí partindo para as exigências. No tópico 1 fala as exigências espirituais. Quais são as exigências espirituais para o ofício pastoral? O ofício pastoral é essencialmente uma atividade espiritual. Lembrando que o ministério pastoral é uma atividade espiritual, ela não é carnal. Por isso que existem algumas exigências para mim, para você, para qualquer pessoa que quer exercer o ministério pastoral. O pastorado coloca o obreiro em contato direto com a realidade espiritual em que anjos e demônios estão em evidência e onde conflitam os interesses de Deus e do diabo. Por esta razão, será imperativo ao candidato ao ministério pastoral satisfazer as condições fundamentais impostas por Jesus: o novo nascimento e o batismo com Espírito Santo. Não tem como, é impossível uma pessoa exercer o ministério pastoral se ele não cumprir essas exigências espirituais, que é o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo. Então, como o chamado ele é espiritual, existe aí alguns critérios para a pessoa ela se adaptar a esse chamado. Embora nós cremos, né, que o chamado de Deus para a nossa vida é desde o ventre da nossa mãe, só que a pessoa ela tem um chamado pastoral desde o ventre da mãe, mas ela não já vai nascer pastora, aonde já vai estar apta ou apto para exercer aí o sacerdócio. Não, essa pessoa ela vai passar aí por o período da formação. Por isso que Deus fala: quem enviarei? A quem há de ir por mim? Então eu aprendo nessa pergunta de Deus aí, quem eu enviarei como pastor, quem há de ir por mim, é porque a pessoa que tem o chamado pastoral, ela vai ser enviada. Então, eu até vejo, né, nos dias de hoje, muitos pastores se auto-intitulando, né, ungindo a si mesmo para exercer o sacerdócio. Eu aprendo que o ministério pastoral é um envio, porque é um chamado espiritual, é uma atividade espiritual, onde o pastor ele vai estar aqui, ó, como diz aqui no tópico, diante das realidades espirituais em que anjos e demônios estão em evidência, onde eles estão nos conflitos, né, dos interesses de Deus e do diabo.
Se o pastor não for nascido de novo, não for cheio do Espírito Santo, ele vai sofrer consequências. Até nós vamos aprender isso agora aqui nesse próximo tópico. O que acontece com as pessoas que querem exercer o sacerdócio sem passar por cumprir essas exigências espirituais. Vamos ver aqui no tópico 1. O novo nascimento. Impõe-se que o postulante ao pastorado seja alguém regenerado ou nascido de novo. Um bom exemplo de como o exercício do ministério é ineficaz e às vezes perigoso quando praticado por pessoas não salvas é a experiência vivida pelos exorcistas, filhos de Seva, ao tentar expulsar um demônio, tomando Paulo como modelo. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno. O resultado foi desastroso, como uma declaração e uma pergunta. O demônio os fez perceber que estavam desprovidos da principal qualificação para o trabalho espiritual. Eles não possuíam a identidade de Cristo. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Esse registro está lá em Atos 19:15. Olha aqui, argumentou o Espírito. Envergonhados e agredidos, acabaram fugindo. Olha o que aconteceu aqui com os filhos de Seva, os 7 filhos de Seva. Eles foram expulsar um demônio em nome de Jesus que Paulo prega. Ou seja, eles não eram nascidos de novo. Eles não cumpriram essas exigências espirituais. Eles foram pelo achismo, Então nós temos que tomar muito cuidado para mexer com o mundo espiritual, porque o mundo espiritual não é da forma que eu acho. O mundo espiritual é da forma que a palavra nos orienta. E quando ele vai expulsar ali aquele espírito, o espírito volta para ele e fala: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu bem sei quem é e vós quem sois. E fala que o espírito maligno agride eles, e eles saem espancados e até nus, eles saem correndo ali, fugindo do espírito maligno. Isso é o que acontece com a pessoa que não leva a sério o sacerdócio, o chamado pastoral. Ah, mas Deus faz acepção de pessoa? Deus não faz acepção de pessoa. Até aqui explica. A diferença entre os exorcistas e Paulo não está na forma de operar, não está na forma de operar. Não era uma questão de método, mas sim condição espiritual. A autoridade de Paulo não procedia do método que usava, mas de quem ele era. Para Paulo, invocar o nome de Jesus era em revê-lo a sua condição espiritual transformadora por meio da salvação. A identidade de Paulo, quem ele era, estava amalgamada à identidade de Cristo, quem ele é. Por isso podia dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nenhum obreiro será bem sucedido se não passar pela experiência do novo nascimento. Isso aqui é bem óbvio. O pastor nem precisa argumentar muito diante desses fatos aqui, porque todos nós sabemos que o pastor, o cristão, ou seja, a pessoa só vai, espiritualmente falando, teologicamente falando, ela só vai ser nascida de novo, considerada nascida de novo, filho de Deus, se passar pelo processo do novo nascimento. É o que Jesus falou lá para Nicodemos. É necessário que nasça da água e do Espírito. Então, como Nicodemos vai perguntar para Jesus: o que eu faço para nascer de novo? Eu vou voltar no ventre da minha mãe? Jesus fala: não, você tem que nascer da água e você tem que nascer do Espírito. Então essa parte aqui não precisa nem de muita explicação, porque nenhum obreiro será bem sucedido se ele não passar pela experiência do nascer de novo, que é o batismo, é a transformação do Espírito Santo na vida dele. Fala aqui: é por este processo que nós nos tornamos filhos de Deus. Este é um dos grandes mistérios do novo
do Novo Testamento. É o novo nascimento que outorga o crente a participação da natureza divina. Esta condição foi dada por Deus através de Jesus Cristo, referindo-se aos que receberam Cristo. João afirma que Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12, acabei de falar sobre isso. Diferentemente dos filhos de Seva, os 70 discípulos, após de uma incircuncisão e de uma inclusão evangélica bem-sucedida, celebraram o Senhor pelo teu nome. Até os demônios nos sujeitam, lá em Lucas 10,17. O feliz resultado de seu trabalho residia na condição espiritual em que se encontravam. Os seus nomes e identidade estavam devidamente registrados no céu. A união com Cristo, produzida pelo novo nascimento, faz com que o discípulo seja transformado segundo a imagem. Isso significa fazer parte da sua natureza. Já foram dito anteriormente que o ministério pastoral está vinculado à razão de ser da igreja, sendo esta a representação do reino de Deus na terra. Se impõe que seus discípulos, que os seus líderes dela façam parte. Ninguém pode aspirar ao pastorado sendo estranho no reino. Foi esse ensinamento que Jesus deu a Nicodemo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o novo nascimento, essa parte é muito fácil de nós entendermos que o pastor, ele, primeira exigência espiritual para a pessoa exercer o ministério pastoral, ele precisa ser alguém nascido de novo. Como vimos lá o episódio de Atos 19, onde os filhos de Seva vão expulsar o espírito maligno, eles sofreram grandes consequências. E se você analisar, muitos pastores que abriram igreja porque não conseguiram se adaptar a um líder sobre ele se auto-intitulou pastor. Você pode ver que no decorrer do tempo esse pastor ele paga muito sério por isso, às vezes com a própria vida, às vezes a família é destruída, porque o espírito maligno, se perceber que aquela pessoa não passou pelo processo do novo nascimento, não cumpriu essa exigência espiritual, ele vai pagar preço, porque é brecha no mundo espiritual que ele dá para o inimigo entrar na vida dele e atormentar ele. Agora vamos lá para a segunda exigência. Essa aqui também é bem óbvia. O batismo com o Espírito Santo. Antes de subir ao céu, Jesus advertiu aos seus discípulos para que não ausentasse de Jerusalém até que todos fossem batizados com o Espírito Santo. Sabia que a tarefa de levar ao mundo o Evangelho exigia mais do que um discurso, para que pudessem ser testemunhas de Cristo, de Jesus Cristo, precisariam ser revestidos do Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo que proporciona ao discípulo as condições para ministrar de maneira que o espiritual sobreponha ao material. É o batismo com o Espírito Santo que concede ao discípulo capacidades sobrenaturais, como os dons elencados, por exemplo, em 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Então aqui, essa exigência espiritual, aonde o pastor, aquele que é vocacionado, que tem um chamado pastoral, ele precisa ser nascido de novo e ele precisa também receber o batismo com o Espírito Santo. Eu não vou entrar aqui no mérito dessa teologia sobre os dons espirituais, mas até porque você, se não fez essa matéria ao longo do tempo, você vai estudar mais profundo acerca desse dom. Até testes existem para você descobrir o seu dom. Mas eu estou falando aqui que o pastor, ele não pode negligenciar o batismo do Espírito Santo. Ele não consegue ser pastor por ele mesmo. Até porque fala aqui, é o batismo com o Espírito Santo que proporciona ao discípulo as condições para ministrar de maneira que o espiritual sobreponha o material. Então, é o Espírito Santo que traz a rema.
É o Espírito Santo que traz as palavras corretas para ser falada no momento. Às vezes o pastor ele vai chegar com o sermão pronto para ser ministrado e o Espírito Santo, vai levar o pastor a mudar o seu sermão, porque naquele momento tem uma pessoa que precisa de uma palavra de conhecimento, de uma palavra de sabedoria. Tudo isso vai falar um pouco aqui, até nos próximos tópicos, mas depois vocês vão estudar, aprender a fundo. E essa palavra de conhecimento vai fazer o pastor conhecer a necessidade de alguém ali, e o Espírito Santo vai trazer em forma de pregação, de oração, uma palavra que vai de encontro à necessidade de alguém, ou uma palavra de sabedoria também que vai vir de encontro à necessidade da pessoa. Então, sem o Espírito Santo, o obreiro, o pastor, ele não consegue se sobrepor aí de maneira onde o espiritual sobreponha o material, onde nós vemos ali que Deus de fato vem na igreja para falar com a congregação. Então, isso aqui é inegociável no ministério pastoral, essa exigência. O pastor precisa, primeiro, ser nascido de novo e também batizado com o Espírito Santo. Vamos ver alguns argumentos mais aqui. Esses dons incrementam as principais operações do trabalho evangélico. A verbal, seja na pregação, oração ou numa aula, através dos dons de locução, a palavra de sabedoria, de profecia, de variedade de língua, as investigações no enfrentamento em território desconhecidos através dos dons de revelação, palavra de ciência, interpretação de língua, discernimento de espírito, a atuação nos trabalhos de libertação ou socorro, por exemplo, através dos dons operacionais, dom de fé, de curar e operação de maravilha. Aqui, essas explicações aqui, tudo que fala variedades de língua, palavra de sabedoria, tudo isso vocês vão estudar a fundo no dons e ministérios. Vai estar bem explicado o que é a palavra de sabedoria, o que é profecia, Muitos falam, eu tenho o dom da revelação. Vocês vão descobrir lá nos dons espirituais, ministeriais, dons naturais, o que é de fato um dom de revelação, o que é a palavra de sabedoria, aonde cada atuação do Espírito Santo. Aí volto a falar que nós estamos aqui em cima aqui, nós estamos estudando que o pastor, as exigências espirituais, o pastor ele tem que ser nascido de novo e ele tem que passar por esse processo do batismo com o Espírito Santo. Porque o interessante aqui em cima também, Jesus conhecendo disso, antes de subir ao céu, Jesus advertiu aos discípulos para que não se ausentassem de Jerusalém, até que todos fossem batizados com o Espírito Santo. Sabia que a tarefa de levá-lo ao mundo, o Evangelho, exigia mais do que um discurso. Para que pudesse ser testemunha de Cristo, precisariam ser revestidos do Espírito Santo. Então, nós não vamos conseguir ter um ministério eficaz, convincente, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo também adiciona o caráter do discípulo, o fruto do Espírito. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, virtudes indispensáveis à piedade. Até por esses dias eu estava pregando, estou ainda pregando, eu parei essa série de mensagens, mas vou voltar justamente falando aqui dos frutos do Espírito. Por quê? Os dons espirituais, é muito interessante nós darmos lugar. A Bíblia fala, buscais com zelo os melhores dons, ainda dando ênfase que o maior de todos é o amor, mas os dons espirituais é muito importante. A Bíblia fala em Atos 3 que havia em Antioquia doutores, mestres, ou seja, os dons espirituais deixam a igreja forte, porque não é só para o pastor, é para toda a membresia, é para equipar o corpo de Cristo.
Mas uma coisa que a igreja, o pastor, ele não pode também negligenciar o ser cheio do Espírito Santo, aqui que fala, adiciona ao caráter do discípulo, fruto do Espírito, é ele desenvolver também o fruto do Espírito. Porque o que vai de fato fazer a pessoa ser parecida com Cristo é ela desenvolver na vida dela o fruto do Espírito, que está falando aqui a caridade, né? O amor, o gozo, a felicidade, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. E tudo isso, o amor, a caridade não é segundo o coração humano, a mente humana, não, é a caridade segundo o Espírito Santo. É a alegria segundo a alegria do Espírito Santo, a paz segundo a paz do Espírito Santo. É uma paz, uma alegria, uma longanimidade que humanamente falando nenhum ser humano consegue. Nenhum consegue ter o amor que o Espírito Santo tem, a alegria que o Espírito Santo tem, a paz que o Espírito Santo tem. Então, o pastor ele vai ter um ministério bem sucedido quando ele desenvolver o amor como fruto do Espírito, a alegria, né, o gozo como fruto do Espírito, a paz, a longanimidade, a benignidade como fruto do Espírito. É ser cheio do Espírito Santo, possuindo o fruto do Espírito Santo, está relacionado a essas coisas. E vamos lá dar continuidade. Então, agora nós vamos ver no tópico 2 as exigências emocionais. E as exigências, trava minha língua para falar isso, emocionais. O vocacionado para o pastorado deverá apresentar um perfil psicológico equilibrado. Não pode ser um indivíduo com problemas emocionais para resolver. Um obreiro cheio de remorso, por exemplo, não conseguirá falar com segurança acerca da graça perdoadora de Deus. A insegurança fez Pedro negar a Cristo e depois, movido pelo remorso, chorou amargamente. Um pastor pessimista poderá confundir Cristo com um fantasma e o de coração inclinado à mágoa, ao ressentimento, não poderá suportar o peso da ingratidão, dos insultos e muitas vezes o ministro os insultos a que muitas vezes o ministro é submetido. A militância espiritual exige do pastor um coração perdoador e tolerante. Queridos, isso aqui é poderoso. Nós estamos estudando as exigências, né, para o ministério aqui no tópico, as qualificações do vocacionado, e nós estamos vendo agora as exigências. Vimos a exigência espiritual, agora nós estamos vendo a exigência emocional. Isso aqui, principalmente nos dias de hoje, se o pastor ele não cuidar da sua emoção, ele não vai conseguir conduzir o seu rebanho. Porque nós vimos lá no capítulo 1 que o pastor é como se fosse um maestro da igreja, onde ele vai estar conduzindo o seu rebanho, onde ele vai estar trazendo alegria para aqueles que estão tristes, onde ele vai estar trazendo reconciliação para a família que está sendo destruída. O pastor, se ele não estiver bem emocionalmente, por isso que fala, o vocacionado para o pastorado deverá apresentar um perfil psicológico equilibrado. O pastor ele tem que ser equilibrado. Ele tem que ter as suas emoções controladas pelo Espírito Santo. É por isso que hoje, né, fala muito sobre muitos ensinamentos sobre inteligência emocional, sobre maturidade emocional. Para o pastor é indispensável o pastor não estudar sobre isso, não trabalhar a emoção dele a respeito do chamado pastoral, porque o pastor ele precisa. Aqui embaixo é interessante, me leva até lembrar do reverendo, que fala aqui, ó,
O pastor pessimista poderá confundir Cristo com um fantasma, e os de coração inclinado à mágoa ou ressentimento não poderá suportar o peso da ingratidão e dos insultos a que muitas vezes o ministro é submetido. Eu até falar da experiência que eu vivi com o reverendo, quando ele percebeu ali que eu tinha a vocação pastoral, ele começou a falar: rapaz, desiste do seu chamado, desiste de ser pastor, rapaz. Você vai ser pastor, aí fala aqui, ó, as pessoas vão te trair, vão falar mal de você, você vai fazer o bem para as pessoas vão virar as costas para você. Eu chegava no pastor Eliezer e falava, né, ô meu mestre, ô papi, parece que ele não quer que eu seja pastor, ele fica falando para mim desistir. Depois, passado um tempo, eu já formado pastor à frente de igreja, ele me chamou e falou: sabe por que eu falava isso para você? Porque se você estiver preparado para passar momentos difíceis, as coisas boas são consequência. E hoje eu entendo que é uma realidade. Ele estava me preparando emocionalmente. Porque se o pastor ele não tiver uma emoção saudável, ele vai guardar ressentimento, né? Ele vai ser um pastor muito magoado. Ao invés de pregar a palavra, vai levar para o altar os seus próprios ressentimentos. Não, altar é lugar de pregar a palavra de Deus, não é lugar de levar pensamento humano ou sentimento humano para o altar. Não, altar é lugar de pregar a palavra. Igual fala aqui, Pedro, né, quando não tinha a sua mente equilibrada, ele confundia Jesus com um fantasma. E o interessante é que fala aqui, ó, que por ele não ser equilibrado, a insegurança fez de Pedro negar a Cristo, e depois, movido pelo remorso, chorou amargamente. Ou seja, ele não tinha um equilíbrio emocional. O pastor, ele precisa, né, por isso que fala as exigências emocionais. Ele precisa ter uma mente saudável, equilibrada para o exercício pastoral. A ansiedade é o outro desequilíbrio emocional que deverá ser tratado antes que alguém deseje o pastorado. A ansiedade é o outro desequilíbrio emocional que deverá ser tratado antes que alguém deseja o pastorado. Então, às vezes a pessoa ela tem a vocação para o ministério pastoral, mas ela percebe que ela ainda sofre de ansiedade. Se você é alguém que passa por isso, esse aqui é um conselho muito bom para você. A ansiedade é o outro desequilíbrio emocional que deverá ser tratado antes que alguém. Então não é porque a pessoa tem um problema emocional que ela não pode ser pastor. Mas eu estou aprendendo aqui, né, à luz esse estudo teologia pastoral, que antes que a pessoa exerça o ministério pastoral, ela deve tratar essa ansiedade no seu coração. Tiago afirma que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. Tiago 5,7. Um obreiro ansioso não conseguirá esperar a realização das obras importantes e que geralmente não fazem de um dia para o outro. Evangelizar, aconselhar, ajudar o rebanho de Deus e crescer são tarefas de demorado resultado. A ansiedade poderá levar o obreiro a colher frutos verdes, perdendo assim o trabalho e o fruto. Vou repetir esse final aqui. A ansiedade poderá levar o obreiro a colher frutos verdes, perdendo-se assim o trabalho e o fruto. Então, isso aqui Deus tratou muito comigo depois que eu me tornei pastor. Eu lembro que eu entrava no escritório do pastor Eliezer e falava para ele: se tem uma coisa que eu não vou levar para o meu ministério, é essa paciência que o senhor tem. Aí o que eu aprendi? Não teve como. Eu precisei trabalhar no meu coração a paciência, a maturidade emocional para adquirir uma sabedoria aí no ministério, para esperar os frutos amadurecer.
Amém? Então eu deixo aqui, estamos dando meia hora de estudo, nós vamos parar por aqui, vamos voltar na próxima aula. Não negligencie, isso são exigências espirituais, nascer de novo, batismo do Espírito Santo e também você ter também uma maturidade emocional. Amém? Não fique retido em conteúdo de sala de aula, seja um pesquisador do assunto. Aguardamos vocês na próxima aula.